Alô, você conectado ao YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Morgani e hoje iniciamos o módulo 2, atrito, do nosso curso de lubrificantes e lubrificação. A você que está chegando agora, o módulo 1 está disponível no canal. Por favor, inscreva-se no canal para que você possa ser notificado, comunicado quando disponível os próximos módulos. Então, iniciamos o nosso treinamento. A imagem ao centro, temos a imagem de duas superfícies e essas superfícies irão representar para nós o atrito. Nos slides a seguir, vamos entender o significado desta imagem, destas duas superfícies. A definição de atrito: atrito é a força que se opõe ao movimento. E por quê? Sempre que uma superfície se mover em relação a outra superfície, haverá uma força contrária a esse movimento, e essa força se chama atrito. Então, atrito é a força que se opõe ao movimento. Em alguns casos, o atrito é necessário, em outros casos, indesejável, e na maioria dos casos, indesejável. Por quê? Porque dificulta o movimento, consome maior energia, eleva a temperatura, aumenta o desgaste. E todos esses fatores sem produzir o correspondente trabalho. E nesta condição, o atrito precisa ser o mínimo possível. Um exemplo genérico sobre atrito: imagine que você precisa realizar um movimento e existe uma força contrária a este seu movimento, seja ela de ordem emocional ou física. E o que vai acontecer? Você vai ter uma dificuldade da sua ação, vai te consumir uma maior energia, elevar a sua temperatura e te trazer um certo desgaste em relação a essa questão. Então, esse é um exemplo genérico de atrito. Claro que peças, máquinas, elas não têm vontade própria, mas transportando toda essa experiência para o equipamento, para as peças, para os metais, para os equipamentos, irá acontecer desta forma. Existem os tipos de atrito. Podemos dizer o atrito sólido, quando há contato de duas superfícies sólidas entre si. E esse atrito ele vai ser subdividido em dois grupos: o atrito de deslizamento e o atrito de rolamento. Atrito de deslizamento é quando uma superfície se desloca diretamente em contato com a outra. Um exemplo desta questão: quando você vai transportar um móvel que está num cômodo da sua residência e você faz esse deslizamento diretamente sobre o piso. Esse é um atrito de deslizamento. O atrito de rolamento é quando o deslocamento se efetua através de rotação de corpos cilíndricos ou esféricos, neste caso, rolamentos ou qualquer tipo de roda. E esse movimento vai ser, esse atrito vai ser diretamente sobre o rolamento, sobre as rodas. Então, assim, com certeza a área de contato é menor e o atrito também é menor. E o atrito fluido, quando existir, vai estar separando as superfícies em movimento com uma camada fluida. Nós temos a imagem aqui, demonstrando os tipos de atrito. O atrito de deslizamento, onde tem aí um grande esforço físico para ser deslocado, este objeto diretamente sobre a outra superfície. A imagem à direita representa o atrito de rolamento com um pequeno esforço físico. Aqui vai ser transportado este objeto
através dos rolamentos. Então, a área do atrito vai estar direcionada entre os rolamentos e a outra superfície. Então, aqui um grande esforço deste indivíduo aqui fazendo o deslocamento, né, deste móvel, e aqui ele já vai um pouco feliz, cantarolando, realizando aí o seu trabalho. O atrito ele pode ser estático ou cinético, e o atrito estático é maior do que o atrito cinético. Um exemplo, quando você, voltando ao exemplo do móvel que você vai transportar diretamente sobre a superfície, sobre o piso, no início desse movimento você requer uma força maior, né? Você requer um grande esforço. Então, na partida, liberando, saindo da inércia, você vai perceber que aquela marcação no piso ela foi maior no início do que no decorrer, né, do percurso. Então, o atrito estático ele é maior do que o atrito cinético. O atrito independe da velocidade, ele vai ocorrer tanto em baixa velocidade quanto em alta velocidade. Ele independe da área de contato, sendo sempre ou através do atrito de deslizamento ou atrito de rolamento, ele irá existir, e ele é proporcional à carga. Uma carga maior, um atrito maior; uma carga menor, o atrito será menor. Um exemplo dessa questão: imagine que você irá realizar um percurso de 1 km transportando, né, o seu corpo. Imagine uma outra situação: você irá percorrer 1 km carregando 2 sacos de arroz. No término deste 1 km, você vai estar com a temperatura elevada, com desgaste, né, do seu corpo, e com certeza fatores que demonstram, né, que representam para nós o atrito. O atrito em superfícies lubrificadas é menor do que em superfícies secas. Nós temos aqui algumas imagens, e essas imagens ela vêm de acordo com a primeira imagem do slide, quando eu disse que nós iríamos entender o que representaria aquela imagem para nós. Aqui nós temos um desenho de 2 superfícies, e todas as superfícies, por mais polidas que elas aparentam ser, elas são compostas de irregularidades. Elas são formadas por picos e vales. Então aqui nós temos 2 superfícies que poderiam ser, né, deslocadas, mas aqui temos a demonstração dessas 2 superfícies, onde elas são, toda superfície tem as suas irregularidades, elas não são completamente lisas, então vão existir aqui os picos e vales. E aqui nós temos à direita a imagem de uma ultrassonografia em um metal, ampliada aí diversas vezes, mostrando as irregularidades de uma superfície. Causas do atrito. Como mencionamos, as superfícies sólidas, mesmo as mais polidas, apresentam asperezas e irregularidades, e o modo de como se relacionarem as superfícies caracteriza a condição de atrito. Então, como falamos, as superfícies elas não são completamente polidas, lisas, elas são formadas por picos e vales, e esses picos e vales, conforme o deslocamento, eles vão, né, se encontrar em alguma questão aqui. Por isso que existe atrito, é a força que se opõe ao movimento. Então, neste movimento existe uma força aqui contrária para este movimento. No atrito cisalhamento, vai ocorrer aqui o encontro entre essas superfícies, e uma vai deixar um pedacinho, a outra vai deixar um outro pedaço, e segue-se, né, o movimento. No arraste é uma condição diferente, existe o ponto em contato, mas aqui nós temos 2 superfícies distintas, a superior de metal duro
e a inferior de metal macio. Então, no ponto em contato entre as superfícies, a superfície de metal duro ela vai arrastar este pico da superfície de metal macio, irá ocorrer aí a condição de atrito de arraste. E um outro atrito já bastante conhecido, uma condição de atrito bastante conhecida para nós, é o atrito de adesão ou solda a frio, que na verdade aqui a temperatura será muito quente. Quando essas superfícies se encontrarem em situações muito parecidas, onde mais planas e com menos picos e vales, e por uma deficiência, por uma questão de atrito, esses pontos eles irão se aderir um ao outro. E nessa aderência vai formar o atrito, a condição de atrito de adesão. E automaticamente o travamento do equipamento, do motor, da ferramenta, da peça. Então, quando o motor ocorre o travamento ali nos seus pontos de contato do pistão com o bloco, ocorreu o atrito, a condição de atrito de adesão. Uma ferramenta num torno, numa máquina, acabou se aderindo ao metal, é porque ocorreu o atrito de adesão. Então aqui no atrito de adesão, na condição de atrito de adesão, um dia quando você ouvir de alguém, olha, o meu motor do meu veículo fundiu. Não, o seu motor ele não fundiu, ele sofreu um atrito de adesão. Algumas considerações finais antes de terminarmos o módulo 2, atrito. Atrito também é um assunto bastante complexo. Se fôssemos entrar a fundo neste tópico, caberia muito mais informações, outras pesquisas, mas para o conteúdo da demonstração do atrito para o nosso universo de lubrificantes e lubrificação, está dentro do contexto o que estamos apresentando. A você que assistiu essa videoaula, se você gostou, dê um like para nós, prestigie o nosso trabalho. Dúvidas, postar o seu comentário, por favor, que eu irei responder com certeza. E se você quiser ser notificado ou comunicado sobre os novos módulos, por favor, inscreva-se no canal. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, o meu muito obrigado e nos encontramos no canal.